Tive que recomeçar o vídeo porque a tela estava travada e eu não estava conseguindo ver quem estava entrando e não conseguia interagir, não estava aparecendo nenhuma notificação aqui para mim por causa dessa tela travada. Então espero que agora resolva. Bom, como eu estava falando anteriormente, eu não sei se todo mundo pegou quando eu disse que o importante, quando a gente, eu até escrevi hoje nos stories pela manhã, que quando a gente decide um recurso eletrofísico para ser utilizado no nosso paciente, é importante que eu tenha em mente não do que é melhor ou pior, e não é uma briga entre recursos ou entre práticas e tratamentos, modalidades, e sim o que é melhor para aquele paciente, né? Eu posso usar modalidades diferentes para fazer um protocolo específico para um paciente específico e não vai ser o mesmo para outros pacientes. Então, sempre procuro dar o foco principal e o protagonismo para o paciente que eu estou tratando e não para a técnica que eu vou utilizar. A técnica é só um meio de eu chegar num resultado e isso que é importante. A técnica tem que ser uma via que possibilita a recuperação do paciente e não necessariamente ela é a estrela do protocolo de forma alguma. A estrela é sempre o meu paciente. E falando disso, então, falando um pouquinho sobre as associações, né, de terapias, que infelizmente, como eu sempre falo quando eu dou aula sobre essa temática, nós infelizmente não temos um embasamento científico robusto, porque existem diversas técnicas, diversas possibilidades de associações, né, dessas modalidades, mas infelizmente a gente não tem trabalhos que vão mostrar pra gente uma superioridade de tratamento ou um resultado melhor associando técnicas específicas. O que a gente tem hoje é eletro e laser, que é uma associação muito benéfica, principalmente com o grupo de pesquisa do professor Richard Liebano, falando sobre cervicalgia. Então eles associam laser com a eletroterapia para ter um resultado superior do que essas técnicas individuais, né, isoladas. E também quando eu penso em utilizar para uma analgesia, quando eu penso no eletro, o eletro ele vai trabalhar uma analgesia mais imediata, né? E o laser ele acaba tendo esse estímulo um pouco mais duradouro. Então, como se eu combinasse essas duas formas para eu poder ter um efeito analgésico satisfatório para o meu paciente. É claro que com os nossos pacientes na veterinária, a gente tem essa questão de como vai ser aplicado esse eletro, né? Porque muitos animais às vezes não toleram, às vezes eles não querem ficar parados e isso atrapalha um pouco. Então eu preciso definir, aquele meu paciente ele realmente é apto a fazer essa terapia? Então a eletroterapia ela é excelente, porém tem que ver, você precisa analisar se o seu paciente ele é um candidato a essa técnica. Então, como eu falei, não é a melhor técnica, é a melhor forma de tratar o seu paciente. Qual delas vai ser, tá? Então, eu gosto bastante de usar isso em pós-operatório, que eu acho que muitas restrições de movimento, principalmente uma cirurgia ortopédica, vai precisar realmente de uma analgesia imediata, além do laser, né? Fazer o eletro junto com o laser. E também existem outras associações, por exemplo, o laser com campo magnético, que é super utilizado na veterinária, mas infelizmente a gente não tem nenhum apoio, como eu posso dizer, nenhum embasamento 100% científico, porque o campo com laser é uma associação que se soma, porque eles são muito semelhantes da sua forma de ação, né, no efeito anti-inflamatório, analgésico, melhora da circulação, vasodilatação. Então tudo isso é interessante, mas associado é como se você tivesse como é que é a palavra que eu vou usar? É como se eu tivesse uma ativação ainda maior para esse tipo de ação. Então isso é importante eu pensar nesses casos, nos casos dos meus pacientes, que eu preciso
ter a associação das técnicas e isso ser realmente mais efetivo. Então é como se eu tivesse com uma dose anti-inflamatória maior por conta dessas técnicas, né? Dose, a gente pensa em medicação, mas pensando nos recursos propriamente. Então, quando eu uso o campo magnético com laser, como eu falei, tem um único trabalho só, mas que ele é para consolidação óssea, é um relato de caso, ele não é nem tão específico, porque ele faz um campo magnético estático junto com a aplicação de laser e ele vem no mesmo aparelho. Então, muitas vezes, não é isso que a gente faz aqui no Brasil, né? Mas muitas vezes isso vem lá de fora dos Estados Unidos por conta desses tipos de recursos que eles têm diferenciados. Então, é um aparelho de vários comprimentos de onda, que eles chamam de multi-wave, e daí ele tem o campo magnético estático junto. Mas isso ele foi, o único estudo que tem é para consolidação óssea. A gente não tem, até hoje, nenhum estudo que avalie a junção do campo magnético com o laser. A gente usa bastante, é extremamente difundido porque é uma facilidade de você aplicar o campo, de você não manipular esse animal e ao mesmo tempo fazer o laser, que é aquela questão pontual e rápida de aplicação. Então, por exemplo, em felinos a gente usa bastante em casos de osteoartrite, de displasia coxomural, né, e acaba tendo uma osteoartrite no quadril. É muito comum que a gente associe o campo com o laser com resultados bem satisfatórios. E claro que isso tudo é para possibilitar, muitas vezes os felinos aqui na clínica, eles não ficam tão à vontade. Então o que a gente faz? Tenta dar toda essa parte anti-inflamatória com os recursos, para que em casa ele seja estimulado no espaço dele, no ambiente dele, onde ele realmente se sente mais à vontade e com essa... explorando o espaço, né? Eu converso muito com os tutores sobre o enriquecimento ambiental, né? Como que você vai fazer esse enriquecimento para esses felinos. Então, felinos são específicos, a gente tem que tratar de uma forma bem especial por conta dessas questões individuais. Mas falei do elétrico com laser, do laser com campo magnético. O ultrassom, tem até uma empresa que tem o ultrassom junto com o laser, mas é aquela coisa, né? O ultrassom ele depende da tricotomia, o laser já não. Claro que quando você tem a tricotomia associada, você tem uma penetração do laser muito melhor e muito mais satisfatória no sentido de entrega de joules que eu selecionei ali no meu protocolo. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma barreira física que vá impedir a passagem dessa energia lumínica. Já a energia sonora do ultrassom, ela é imprescindível que seja feita a tricotomia. Então, nesse caso, quando você tem eu não estou falando especificamente desse aparelho, mas só estou citando para vocês saberem que existe, se eu não me engano, da MMO, pode ser que eu esteja enganada, mas eu acho que é isso. E daí eles fazem o ultrassom junto com o laser na hora da aplicação. A única coisa que eu não acho tão legal é que quando você usa o laser, hoje em dia a gente usa o 3B muito mais de forma pontual do que em varredura. E como você faz o ultrassom varrendo, né, a área de tratamento, que é importante que você faça isso, ele acaba fazendo laser em varredura junto. Então é uma questão que eu não concordo tanto, mas é a forma que tem que ser feita, porque é uma aplicação em conjunto. Além disso, não sei se já tem estudos sobre alguma reflexão que possa existir do laser com gel. Provavelmente por conta do acoplamento, né, ser bom, não tenha tanta reflexão, então é um ponto que a gente tem que pensar. E eu acho que para equinos deve ser muito bacana, que se usa bastante ultrassom em equinos. Na nossa área, a gente não usa tanto ultrassom, né? O ultrassom ele é um pouco deixado de lado por conta da tricotomia. Então, é comum que a gente utilize bastante o ultrassom, principalmente em casos de pós-operatório. E isso é fundamental que a gente pense num pós-operatório, por exemplo, de joelho, ou que tem uma contratura muscular. Isso tudo é importante ter o ultrassom para diminuir essas contraturas e ele, na minha opinião, ele e o TECAR
são os melhores equipamentos, os melhores recursos para trabalhar essas contraturas musculares que coexistem, né? Que são efeitos secundários de uma lesão primária. Então, a lesão primária pode ser a ruptura de ligamento, e daí, por conta desse animal não fazer esse apoio, ele vai cada vez mais contraturando aquele quadríceps, aquele sartório, e com isso, quando ele chega para você no pós-operatório, dependendo do tempo que acabou se desenvolvendo até o dia da cirurgia, desde a sua ruptura até a cirurgia, o que acontece é que tem uma contratura muscular muito severa. A contratura, lembrando, gente, que ela se diferencia da tensão muscular por conta do encurtamento dessas fibras musculares que acabam gerando um prejuízo da amplitude de movimento das articulações adjacentes, ou seja, eu tenho uma musculatura encurtada a ponto dela não permitir que as articulações próximas tenham uma amplitude de movimento normal. E isso prejudica o animal como um todo, toda a sua biomecânica. Então, é importante eu pensar no ultrassom ou no TECAR. O TECAR ainda vai em um aquecimento mais profundo, só que ele também é outro tipo de onda, né, por radiofrequência. O ultrassom é uma onda sonora. Então, assim, essas ondas mais de efeito similar, pensando em aquecimento profundo, pensando em melhorar essa extensibilidade de fibras musculares e colágenas. Então, a gente pode pensar nessa associação. Se eu for pensar em usar com aparelhos separados, né, o laser normalmente eu vou fazer antes, porque eu tenho várias situações que eu posso prejudicar a penetração da luz, da fonte lumínica, né, dessa energia lumínica. Então, aquecer o local e também ter uma vasodilatação local não é indicado quando eu preciso penetrar primeiro a luz do laser. Então, primeiro eu faço o laser e depois eu aplico ou o ultrassom ou o TECAR, o que você for trabalhar. E a partir disso, com essas interações, né, que a gente comentou, então, eletro com laser, laser com ultrassom, ou laser com TECAR, ou o laser com campo magnético. E a gente sempre fala do laser associado a outros, porque ele, de certa forma, é o recurso eletrofísico mais rápido e também de uma flexibilidade maior de aplicações. E isso faz com que ele seja muito versátil. Então, por isso que eu sou tão fã do laser e, aliás, tenho usado, para quem está me acompanhando, na periquita que eu resgatei, que teve um trauma crânioencefálico, que ela foi provavelmente largada pelo carcará, né? E ela acabou caindo e se machucando, tendo essa lesão, esse trauma crânioencefálico. A gente tem feito o laser transcraniano e ela tá cada vez melhor. Então, eu vejo pela sua versatilidade de aplicações. E claro que eu posso usar junto com outras técnicas. E pensando nisso, aliás, gente, eu tô só divagando aqui, falando sobre esses recursos eletrofísicos. Quem tiver alguma dúvida, quiser colocar aqui nos comentários ou mandar aqui como dúvida, nesse balãozinho que tem aqui embaixo, bem aqui, um balãozinho com perguntas, se quiser mandar para eu acabar lendo aqui e respondendo para vocês. Então, é importante que a gente faça essa análise, e não só dos recursos eletrofísicos, mas com modalidades diversas. Então, quando que eu vou fazer uma terapia manual, quando eu vou fazer um alongamento, quando eu vou fazer um exercício. Então, quais exercícios que eu posso fazer naquele meu paciente? Tem a esteira aquática, que ela não é essencial, mas ela é também um recurso importante para eu colocar para os meus pacientes, por exemplo, que tem alguma paralisia e eu queira desenvolver um treino de marcha, ou seja um paciente mais obeso e eu queira reduzir o impacto. Então, todos eles têm a sua importância. O que importa é nós termos o discernimento e a possibilidade de escolher exatamente quais são as modalidades que eu vou escolher para aquele paciente, para montar um protocolo completo e que ele tenha um resultado satisfatório com o seu tratamento. Então, é muito interessante quando a gente pega aqui na Reabilita, né? A gente acaba recebendo muitos pacientes, tanto da Clinvet quanto de outras clínicas aqui da cidade. E quando vem um paciente com lesão, por exemplo, num pós-operatório de TPLO, quando tá tudo lindo, perfeito, esse animal, às vezes, ele faz aplicações de laser e já vai fazer exercício físico.
Mas se ele teve alguma intercorrência, qualquer coisa que saiu ali do esperado, é importante que eu avalie e veja se eu tenho que fazer o eletro associado, o campo magnético associado, o que eu preciso trabalhar naquele paciente. E fazer essa avaliação na hora de colocar no papel, realmente, não dá nem para falar em papel hoje em dia, que é tudo no computador, mas colocar por escrito o que eu preciso para cada condição daquele paciente. Então, se ele está com dor, se ele está com contratura, se eu preciso estimular a descarga de peso naquele membro, quais são os exercícios que seriam seguros para aquela fase do tratamento. Então, além do exercício em si, será que naquele momento é adequado fazer sustentação no disco? Será que é adequado eu já colocar na esteira aquática? Será que é adequado eu fazer rampa, subir rampa, descer a escada? Então, isso tudo é importante de eu fazer uma análise e ver se realmente eu vou colocar todas essas modalidades para os meus pacientes. Queria contar aqui, por exemplo, ontem a gente hoje eu tratei um paciente que ele vinha sempre ele vem para fazer acupuntura, mas ele vai começar a fazer físio, porque ele veio com dor na coluna e ele já tinha feito uma TPLO do lado direito. E daí, agora, ele rompeu o lado contralateral, o membro pélvico do joelho esquerdo. Então, ele veio claudicando, né, e já tinha passado com o ortopedista, já vai marcar a cirurgia. E claro que eu me preocupei em tratar a coluna e já comecei a fazer o laser nos 2 joelhos. Então, essa conduta de tratar bilateral, principalmente agora que ele já tinha uma lesão anteriormente no lado direito e agora uma nova lesão no lado esquerdo, eu preciso me preocupar com essas 2 articulações. E a coluna, normalmente, ela acaba vindo como uma alteração, uma resposta a essa alteração biomecânica que o animal apresenta. Então, ele já não estava fazendo uma descarga adequada, acabou rompendo o contralateral e agora ele tem que jogar muito mais o peso para frente, porque ele tem com osteoartrite pós-operado, né, já de muitos anos, se eu não me engano, creio que... Deixa eu pensar. Acho que uns 4 anos talvez ele tenha de pós-operatório dessa TPLO inicial. E daí tem o contralateral, então que agora a gente vai tratar no pós-operatório. E daí, nesse pós-operatório, eu tenho que lembrar não só de tratar agora o que vai operar, né? Como o pós já operado há tanto tempo, que já tem uma osteoartrite presente. Então, eu vou focar no pós-operatório, o outro em tratamento de osteoartrite. Inicialmente, se eu for fazer alguma intervenção nele na internação por conta desse pós-operatório, eu vou usar laser para ajudar a reduzir inflamação e dor e posso usar a eletroterapia no joelho operado para ter esse alívio. Caso eu perceba que ainda está difícil a sensibilidade do contralateral por conta que ele tem essa osteoartrite, eu posso acabar utilizando o campo magnético nos 2 ou o eletro nos 2 para ter esse alívio e fazer com que o paciente se sustente e ande melhor. E claro que trabalhar depois com os exercícios, essa descarga que está mais cranial, mas fazer uma descarga mais caudal para jogar cada vez mais peso para esses membros pélvicos ao longo do tratamento, né? Lembrar que a gente está no pós-operatório imediato, foi mudado o ângulo do platô tibial e também toda a questão inflamatória, incisão de cápsula que existe, e eu preciso que esse animal fique bem nessa questão dor e inflamação, para daí eu começar a fazer os exercícios propriamente. E um dos exercícios que é contraindicado, falando em exercício específico para pós-operatório de TPLO, é o senta e levanta, porque ele faz uma hiperflexão do joelho na hora que o animal está sentando e acaba forçando um pouco o tendão patelar e o ligamento patelar, e como está rodado o platô da tíbia e tem uma placa, pode ser que isso solte. Então essa placa sofre uma tensão muito grande na hora que você está fazendo senta e levanta. Então sugiro que não faça esse senta e levanta até você ter uma consolidação completa desse osso e possa
ter essa reabilitação mais efetiva. Alguém tem alguma dúvida, gente, do que eu tô falando? Hoje eu sei que estamos em menos pessoas, porque eu praticamente esqueci de avisar sobre a live de hoje, mas eu vou deixar ela gravada. Na correria foi tanta coisa e já cheguei com o paciente junto aqui na Reabilita, não consegui nem parar. E daí eu realmente fugiu da minha mente para poder avisar aqui antes para o pessoal poder assistir. Se alguém que tem alguma dúvida e quiser colocar aqui para mim. Bom, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou deixar também uma caixinha nos stories para ver se alguém fica com... Alguém sugere algum tema para a semana que vem. Essa foi a sugestão de uma das alunas que pediu, falando sobre associação na semana passada. Então eu vou deixar aberto para vocês. Quem quiser colocar lá, a gente vai fazendo sempre dessa forma para vocês me falarem o que vocês acham mais importante a gente discutir por aqui. Tá bom? Um beijo, gente. Obrigada pela companhia de vocês. Hoje foi um pouco mais rápido. Não teve tanta gente como de costume, mas não tem problema nenhum. Eu vou estar sempre por aqui de terça-feira e a gente se encontra na próxima. Beijão!